Então, hoje vamos falar do quinto tema, sobre a Santíssima Trindade. O texto, ele usa aquela boa forma de pontuar 3 tópicos para falar sobre a Santíssima Trindade. Então, o primeiro tópico, ele fala sobre a revelação de Deus uno e trino. A Santíssima Trindade é o mistério central da nossa fé. Nós falamos sempre, quando recebemos o batismo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em muitos momentos da vida cristã, nós estamos sempre repetindo essa oração, que está sempre invocando e relembrando a Santíssima Trindade. E justamente é o mistério central da nossa fé. Né? Deus, uno e trino, se revela aos homens através da vida da pessoa de Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho de Deus, só que uma forma diferente da forma que os israelitas entendiam, né, como o Filho de Deus, a filiação. A filiação de Deus é diferente. E a primeira revelação explícita do Pai, ela veio no momento do batismo de Jesus, quando desceu o Espírito Santo em forma de pomba, e o Pai falou, né? Esse é o meu Filho muito amado, em quem pus as minhas complacências. Da mesma forma, depois na transfiguração, o Pai também aparece, né, sua voz, e fala a mesma coisa. Então, podemos comparar esse momento que ele fala desse amor que ele tem pelo seu Filho. E Jesus, na sua missão universal aos discípulos, também exortava-os a batizarem e a cristianizarem todos os cantos da terra, batizando, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também invocando a Santíssima Trindade. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Deus, chamado de Javé, ou Yavé, ele é como um pai para os judeus. A gente, quem está acompanhando, pôde estar na missa nos últimos dias, viu as passagens do livro do Êxodo, né, que está sendo lida, e mostra justamente o momento que os judeus são libertados da escravidão do Egito, do povo egípcio, e depois perseguido pelos egípcios. O pai, né, Moisés, fala para que eles confiassem em Deus. E os israelitas estavam preocupados, né, com a situação, a perseguição dos egípcios, e Deus, através de Moisés, faz o mar abrir, eles atravessam o mar a pé enxuto, e depois os egípcios são afogados no mar. Então, em vários momentos do livro do Êxodo, mostra isso, que Yavé era como um pai, né, para os israelitas. E no Antigo Testamento, Deus falou através dos profetas. Já no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, é o próprio Deus que fala através do seu Filho. Porque o Filho é a palavra do Pai. E então, no Novo Testamento, Yavé é um pai. Diferente do Antigo Testamento, que Deus é como um pai, aqui Yavé é um pai, porque é o próprio Filho que vem ao mundo transmitir a sua palavra, a sua revelação. E Jesus, nós vemos na sua vida que ele sempre se dirige ao Pai, como as crianças israelitas faziam com o próprio Pai, chamando-o de Abá, que é uma palavra que significa isso, pai, papai, né? O pai. Isso, porque ele era mesmo, ele é o próprio Filho de Deus, por isso chama o Pai como dessa forma carinhosa, né? E então a filiação, isso mostra que a filiação de Jesus é diferente da filiação dos discípulos, que são filhos no Filho. Jesus, por isso mesmo, devido a essa diferença na sua filiação, por ser o Filho único de Deus, é que justamente ele foi crucificado. Né? Foi condenado à morte
porque ele se chamava filho de Deus. Ele era o único que se chamava, eu sou o filho de Deus. Diferente da filiação humana, né? Por esse motivo mesmo que ele foi crucificado. E em Cristo, Deus abre a sua intimidade por amor a nós. E essa intimidade que ela é inacessível ao homem pela filosofia, não conseguiríamos nunca chegar a essa intimidade que conhecemos, né? Através da revelação, como vimos no segundo tema. Somente pela fé que podemos chegar a essa intimidade de Deus. Então ele faz isso com muito amor, né? Ele tem esse querer, essa vontade de se abrir a nós. Ele quer fazer-se, né, um só conosco para um dia voltarmos à casa do Pai. E depois, o segundo tópico, esse acho que é o ponto central aqui, que trata da vida íntima de Deus. Tenta explicar, né, o mistério da Santíssima Trindade. E eu vou tentar explicar aqui, acho que é o conceito mais complexo aqui. Mas ele fala o texto, né, fala que essa vida íntima são eternas relações vitais de conhecimento e amor. E como que podemos expressar esse mistério da Santíssima Trindade? Ele fala que é através das processões. Então, o que é uma processão? A processão, ele diz que é algo que sai de outro e implica mudança e movimento. Então, nós podemos fazer para explicar melhor, a melhor analogia é a gente usar o próprio ser humano. Essas eternas relações vitais de conhecimento e amor, quando pensamos no homem, né, esse conhecimento e amor que existe no homem, que é a imagem e semelhança de Deus, quando pensamos no conhecimento próprio, nós temos um conceito de nós mesmos, uma ideia que fazemos de nós próprios. E essa ideia é uma imagem da realidade. Nós não temos uma ideia perfeita de nós, nós temos uma ideia imperfeita, nós não conseguimos ter o conhecimento total porque somos imperfeitos, né? Somos criaturas. E esse conhecimento próprio, ele também gera um amor que temos para conosco, um amor para nós mesmos. Tanto o conhecimento como o amor, eles são distintos de nós mesmos. Mas não estão fora de nós. Então não é o nosso próprio ser, mas é algo distinto, é uma imagem imperfeita, ou um amor imperfeito. Né? Mas ao mesmo tempo ele não sai de nós, ele está junto, né, dentro de nós, esse amor, essa imagem e esse conhecimento. Então, podemos fazer essa analogia com a Santíssima Trindade. Deus Pai, ele tem uma imagem de si mesmo. E essa imagem, ela não é imperfeita, mas ela é perfeita, totalmente perfeita, né? Que ela é o próprio Deus. Ela é tão perfeita que é o próprio Deus. Ou seja, toda a natureza e substância que existe em Deus, existe na sua própria imagem. A infinitude, a eternidade, a onipotência. Então, o Pai, quando ele gera o Filho, ele transmite, né, ele entrega, ele se dá a sua própria imagem, toda a sua substância e a sua natureza. Então, isso que é o Filho, é a imagem perfeita de Deus. Né? Agora, o Espírito Santo, quando o Pai gera essa imagem, gera o Filho, ele gera com amor. Ele ama essa imagem, porque é uma imagem perfeita. Então, ele faz isso com amor, essa geração. Então, essa geração com amor é o Espírito Santo, que procede do Pai. Mas, ao mesmo tempo, o Filho, quando é gerado,
ele também ama o Pai, ele retribui esse amor do Pai que recebeu. Então ele também, esse amor também é o Espírito Santo. Essa inspiração do Pai e do Filho. São as duas pessoas da onde procede o Espírito Santo. Por isso que a gente chama de processão. O Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho. Essa é uma processão. E a outra processão é o Filho que procede do Pai. Então, são duas processões para podermos explicar a Santíssima Trindade. Então, tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo são alguém, ou seja, são pessoas diferentes, mas é o mesmo algo, eles têm a mesma natureza, porque sempre é uma doação completa, é sempre uma entrega completa da natureza e da substância, do Pai para o Filho, e entre o Filho e o Pai, da onde vem o Espírito Santo. Os três, então, são pessoas distintas, devido a essas processões. Por isso que podemos fazer essa analogia ao conhecimento e ao amor. E quando fazemos essa analogia, entendemos que esse amor é a vontade que se move em direção ao bem-amado. Então, quando temos essa vontade, podemos relacionar com o Espírito Santo. Essa vontade do Pai em amar o Filho e do Filho em amar o Pai. Isso é o Espírito Santo, esse amor entre o Pai e o Filho. E tem uma diferença importante, que essas duas processões, elas são imanentes. Ou seja, elas estão dentro do próprio Deus. E é diferente da criação. Ou seja, nós somos criação, somos transeuntes. Então, as processões são imanentes e nós que somos criação, somos transeuntes. Que significa o quê? A criação está fora de Deus, fora de si, inicialmente, né? E é aí que explica esse mistério da santidade, da unidade e da trindade de Deus, Deus unitrino. As processões, essas duas processões, do Pai para o Filho, e o Filho entre o Pai, que procede o Espírito Santo, elas mostram essa distinção das pessoas. Por isso que são três pessoas. Não poderia um ser inspirado ser a mesma pessoa da onde procede essa inspiração. O ser inspirado é o Espírito Santo. Ele não poderia ser a mesma pessoa que o Pai e o Filho, da onde vem essa inspiração. Daí a gente consegue entender a distinção que a processão traz, né? Ou seja, a distinção entre três pessoas. É um Deus em três pessoas. E quando a gente fala de imanente, né? Ou seja, essas três pessoas estão dentro de Deus, essas três processões estão dentro de Deus, ela é o que dá razão à unidade. A unidade vem justamente disso, porque todas as pessoas têm a mesma natureza e substância de Deus, ou seja, é um Deus uno. Então, se pensarmos no Pai, nós pensamos que existe um Filho. Quando a gente pensa no Pai que a gente conhece, a gente sabe se ele é pai é porque ele tem um filho, certo? E quando a gente pensa no espírito de alguém, nós pensamos de quem ele é, esse espírito. É daí que entendemos essa distinção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, existe uma diferença entre nós homens e Deus, quando fazemos essa analogia. Deus, os homens, eles têm uma mesma natureza humana. Mas cada homem, ele não contém toda a natureza, ele não esgota a natureza humana. Um homem só, ele não esgota toda a natureza, ele precisa dos outros homens para poder contemplar toda a natureza humana, é a soma dos homens. Deus, não. Cada pessoa, ela esgota toda a natureza, cada pessoa de Deus. O Pai, ele contém toda a divindade de Deus. O Filho também, e o Espírito Santo também.
Então, cada uma é toda a divindade e identifica-se com a única natureza de Deus. Por isso que no Evangelho nós vemos Jesus falando, né, o discípulo falando, quem o viu, viu o Pai, porque é a mesma natureza. Quem viu Jesus, viu nele o Pai. Não existe diferença nenhuma. Ele contempla todo, ele abarca, ele é a plenitude de toda a natureza divina. E o último tópico fala sobre a nossa vida em Deus. Então, se Deus é essa eterna comunicação de amor, do Pai para o Filho, gerando o Filho, e entre o Pai e o Filho, procedendo o Espírito Santo, esse amor, ele acaba extravasando quando ele vai agir. Quando Deus age, esse amor extravasa no seu agir, na sua ação. Então, toda ação de Deus, ela contém o amor. Eu estava pensando, quando a gente pensa nos desastres, ou algo que, ao primeiro momento, pode parecer negativo para nós, mas se a gente pensar nisso, que Deus é uma eterna comunicação, e tudo que emana dele, que sai dele, é com amor, todas as realidades, as situações que acontecem no mundo são obras de amor, desde que exista Deus naquilo, né? No caso, que Deus não estivesse ali, no caso seria uma ausência de Deus, uma obra do demônio, né? Mas essa ação de Deus é sempre uma obra de amor, né? E apesar de ser uma ação única, as três pessoas elas se identificam. Nós conseguimos reconhecer as três pessoas em cada ação de Deus, no seu agir. Ela é sempre obra das três pessoas. Não é só o Pai que age, ou só o Filho, ou só o Espírito Santo. São sempre os três juntos que estão agindo. E a gente reconhece, né, essas características. A gente pode fazer uma comparação, né? Como uma família, eu pensei aqui uma historinha, como a gente distingue essas três pessoas agindo nessa doação, nessa sua ação. Imagine que estamos um jantar, uma família jantando, e aí o pai tem uma ideia. Vamos dar um presente para uma outra família que a gente gosta muito, né? Que a gente ama muito. Nós estamos em dezembro, vamos fazer um cartão de Natal. E aí os filhos se animam, a esposa também. E o pai decide, bom, eu vou como, né, gosto muito de escrever, eu vou fazer o texto desse cartão. Então ele escreve o texto. A mãe é boa, tem dom para desenhar, né? Resolve fazer uma imagem ali, lembrando a cena de Natal, faz o desenho. E os filhos escolhem um cartão, fazem a decoração, escolhem a borda, o modelo. Então, quando a outra família vai receber esse presente, é um presente só, mas a família consegue identificar onde cada um pôs a mão naquele cartão, onde os filhos, a mãe e o pai agiram. Então, a gente pode fazer uma analogia com o agir de Deus também. É uma ação só, mas as três pessoas, cada um coloca, né, uma marca pessoal, vamos dizer assim, nesse agir. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo. E a gente reconhece, então, essas características nas suas missões. A missão do Filho, que é a encarnação, e a missão do Espírito Santo vindo como um dom. E o Pai, que essas duas missões do Filho e do Espírito Santo, o Filho Salvador, o Espírito Santo santificador. É como se fossem as duas mãos do Pai querendo abraçar o homem. Então, e trazer para junto dele. Então, podemos também fazer essa analogia na história, quando o Pai envia o Filho e o Espírito Santo, ele quer justamente abraçar o homem e trazer para junto dele. Aí que a gente identifica o papel de cada um. E se Deus está presente em todos os seres como princípio do que existe, como a gente lembrava no primeiro tema, que falava da Deus, né, a causa primeira.
Então, Deus é princípio de tudo que existe. Com as missões, o Filho e o Espírito Santo se fazem presentes de uma forma nova. Então, podemos notar essa ação de Deus junto do homem, que foi criado, uma criação, e Deus quer junto dele. Assim, se pensarmos em toda a história humana, todos os homens de todos os tempos, o que eles realmente desejaram e desejam, né, é o mistério do Pai que gera o Filho no amor, que é o Espírito Santo. Por que isso? Porque Deus quer que todos os homens constituam uma só família. Deus quer que a gente participe dessa intimidade dele. E esse mistério do Pai que gera o Filho no amor, no Espírito Santo, no amor que é o Espírito Santo, esse é o modelo originário da família humana. A família da Santíssima Trindade. Então, Deus são três pessoas numa família. A família, se pensarmos na nossa família, é uma imagem, né, e semelhança dessa família divina. E Deus quer que nós façamos parte dessa família. Ele quer que todos os homens constituam uma só família nele. Por isso que ele revelou a sua intimidade. Por isso que ele quis se abrir a nós. É aí que a gente vê o grande amor de Deus, né, para nós. E por isso que todos os homens de todos os tempos desejam isso, né? Participar dessa vida íntima da família de Deus. Porque Deus colocou isso no nosso coração, né? Nós aspiramos participar dessa família. E sermos uma só coisa com Ele, com Deus. Aí está a explicação do céu, né? O que é o céu, né? Essa família que participarmos dessa vida íntima de Deus. Que já podemos sentir isso aqui na Terra. Sendo filhos no Filho. Ou seja, nós filhos com letra minúscula, no Filho com letra maiúscula, o único Filho que é Jesus Cristo. Então, através de Jesus, podemos já participar dessa vida íntima de Deus. E é interessante que aí está o grande valor da vida humana também. Esse querer de Deus que todos os homens constituam uma só família, todos os homens, não é alguns, são todos. Então, toda a vida humana tem muito valor. Deus quer que todos nós participemos da sua vida íntima, da sua família. Aí está o valor da vida humana. E como que nós seremos filhos no Filho? Nós teremos acesso a essa vida íntima através da contemplação da vida de Cristo, conhecendo a vida de Cristo e contemplando, lendo o Evangelho, e principalmente através dos sacramentos, né? A começar do batismo, quando nós somos enxertados nessa dinâmica de amor, né? Esse relacionamento eterno de amor entre as três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, no batismo, nós somos enxertados no próprio Filho, em Jesus. Por isso que nós somos filhos de Deus. Porque Jesus, como único Filho, se nós estamos juntos dele, nós também podemos ser filhos de Deus. Esse corpo místico que a gente chama, quando nós somos enxertados, é a igreja. Então, isso que é o que a gente chama de igreja, é esse corpo místico, tendo Jesus como a cabeça e nós como membros, participando desse corpo. Isso é a igreja. E tem uma citação no final aqui, que vale a pena ler, de São José Maria, que fala que esse modelo perfeito, então, da família, modelo originário, ele, na Terra, nós podemos termos o exemplo do modelo perfeito da Sagrada Família de Nazaré, onde podemos chegar a Deus. São José Maria fala, procura o convívio com as três pessoas, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. E para chegares à Trindade Santíssima, passa por Maria. Então, desse modo, nós podemos descobrir o sentido da história,
como um caminho em direção à Trindade, à Santíssima Trindade, aprendendo com a Trindade da Terra, Jesus, Maria e José, a levantar os olhos para a Trindade do céu. Então, acho que aqui resume esse tema com essa citação de São José Maria. Eu acho que é um tema, quando eu li assim, fiquei... Realmente a gente começa a contemplar a beleza, né, de Deus, assim, me chamou, assim, você acaba ficando mesmo chocado, acho que com quanto Deus, admirado, né, admiração quanto Deus nos ama, né, entender um pouco melhor, assim, eu tentei explicar um pouco, mas quando eu li, assim, eu vi que dá para, o texto está muito claro, né, acho que para mim, pelo menos, eu consegui entender um pouco melhor esse mistério que é muito complexo, né? Não sei para vocês, assim, na leitura aí, né? Mas que dúvidas que ficaram, assim, que a gente poderia discutir aí? Um consolo bastante grande é que uma das maiores cabeças de todos tem uma história contando ele que estava justamente na praia, lá no céu, pensando em como ilustrar melhor o mistério da Santíssima Trindade, né? Porque propriamente de explicação a gente não faz, né? É interessante que no texto mesmo, estou procurando lá a palavra explicar e tal, não aparece nenhuma vez, né? São muito cuidadosos, assim, puxa, aqui o termo que estamos usando, olha isso, né? Uma vez explica. O Santo Agostinho estava lá pensando nisso, e ele é autor de um tratado clássico assim, sobre a teologia da Trindade, né? Então, vê que tem uma criancinha que corre lá do mar, pega um potinho d'água, né? Concha, enfim, e despeja num buraquinho de areia que ela tinha feito com o dedinho dela, né? Aí volta lá pro mar, pega mais um pouquinho d'água, derruba naquele buraquinho. Vai lá pro mar, pega água, derruba naquele buraquinho. Então, o Agostinho está intrigado com isso, chama lá a criança, bom, o que você está fazendo aí, né? E ela responde, não conhecia, né? Responde, Agostinho, mais fácil caber o mar inteiro aqui dentro desse buraquinho do que o mistério da Santíssima Trindade caber na sua cabeça. Por mais que você experimente que o texto coloca que é uma coisa só, são três coisas em uma. Quando é uno, quando fala que é uno, é porque é uma unidade das três. Mas, assim, leigamente falando, o pai é o primeiro de todos. Dá essa sensação. Porque o pai foi pai, até a revelação, só tinha o pai e o Espírito. Mas se você colocar, Deus não é atemporal, né? Isso. Você fala primeiro dá sentido de tempo, né? Quando você fala primeiro. Não, mas na revelação, tanto for antes de Cristo, depois de Cristo. Na revelação, fechou. Mas você tem um tempo na história. A revelação é Cristo. A revelação é desde que Deus se manifestava a Adão, né? Depois dos patriarcas, Deus é a revelação. Tá, não, mas desde a vinda de Cristo, então, do envio de Cristo. Talvez uma palavrinha mágica aí que o Tadeu usou e que a gente compreende melhor. No Antigo Testamento, Deus era como um pai. Não propriamente é o pai. Tanto que, para nenhuma outra religião, Deus é pai. Mas você fala como muçulmano, Deus é pai, isso é uma blasfêmia tremenda. Porque se você fala que ele é pai, então é seu pai, então você é Deus também. Está fazendo como ele. Entendi. Tá? E quando Jesus Cristo se revela como filho, e ele se revela de tal maneira, com autenticidade de filho mesmo, de que Deus é pai mesmo, que o pregam numa cruz. Que ele é Deus. Os outros judeus entenderam bastante bem. Ele está se fazendo como Deus, ele está falando que ele é filho de Deus.
o único que fez isso, né? Por isso. Exato. Então, aí ele revela. E aí a gente também conhece o Espírito Santo. Tá? Então, aí tem a citação 2, nas referências, ele vai falar disso, justamente isso, né? Deus deixou pegadas, tá? Pistas do seu ser trinitário na criação e no Antigo Testamento. Mas a intimidade de seu ser como trindade constitui um mistério inacessível somente à razão humana. E, inclusive, inacessível à fé de Israel. Antes da encarnação do Filho de Deus e do envio do Espírito Santo, tá? Era inacessível a gente pensar nisso. Aí você pensasse assim... Então, aí o que você fala tem uma razão de ser pela nossa limitação de conhecimento. Você fala, lógico, eu só posso pensar num pai que ele é anterior ao filho. Né? Porque entre os homens é assim. Mas você tem que pensar o seguinte, o pai só é pai a hora que tem o filho. Não, tudo bem. Antes disso, você não é pai. Não, não é que tudo bem, mas é que isso que você estava caracterizando. Por quê? O Antigo Testamento insiste, tá, na unidade de Deus. Então, o tempo todo tem que falar que Deus é um só. Deus é um, Deus é um, Deus é um. E é de fato. Principalmente porque... Ele é 1 em 3. Então, primeiro ele tem que afirmar que ele é um. Porque as sociedades de ao redor são politeístas. Há múltiplos deuses. Ele quer mostrar de que ele é o único Deus. Né? Então, uma vez que conseguiu firmar essa unidade, tá bom. Tá? Pô, Deus teve que pegar um povo e escolher, ó, esse meu povo aqui, tem muitas, né, idas e vindas, aí eu vou insistir nele, né? E ele vai entender de que eu sou único. Né? Eu sou o único Deus. Né? De fato, isso estava muito sedimentado. Isso, cara. Aí, tá? Uma pedagogia que você primeiro ensina uma coisa simples. A partir desse momento é que é capaz de vir Jesus Cristo e falar, olha, esse Deus único, ele é único mesmo. Não são 3 deuses. É só um Deus mesmo. Só que nesse Deus tem 3 pessoas. Então, mas o homem do mundo anterior... Nunca ele ia pensar isso. Eu acho que ele devia ter um projeto desde o começo. Eu vou lá, vou criar, o cara vai pisar na bola, eu vou precisar ir lá, então peraí. Sim. Aí não sei, o negócio não dá para entender, sim. mas... É ficção teológica, mas tudo bem. Então, mas é isso. Quando que eu vou poder me revelar com ele e tal? Isso. Tá? Então... Deixa o burrão bater cabeça lá. Então, o que acontece? Que é um só. Essa é a situação. Quando você... Era só um. Agora, ele era um o quê? Um Deus, ponto. Ele é um pai? Não. Quando Deus, né, pela revelação, você, ou pela razão, você pensa em Deus, Deus é um. Ele é um, aí você consegue puxar ele é uma pessoa. É um alguém. Né? Não é um o quê? Ele é um quem. Que é o que a gente conversava antes. Então, tá bem. Aí agora você continua insistindo. Ele é um só mesmo. Mas eles são 3 quem? São 3 alguéns, né, como está escrito aí. Né? 3 respostas ao quem. Então, não é simplesmente, aí vai insistir também, não é que simplesmente você olha de um lado, ele é pai, olha do outro, ele é filho. Não. Né? São relações internas. Então, que é uma relação assim, entre um pai, ó, a infinitude, a onipotência, né, a realeza, a suprema glória que é devida a Deus, é as 3 pessoas. Em tudo é igual. Não há um maior e não há um menor. Nem o primeiro, nem um que é antes, nem um que é depois. Não, mas o que você falou, como que chama? Atemporal. Precedente. Processão? Então, mas processão que se eu vou o filho chegar. procede do pai, mas veja. O pai antecede. Não é que é o pai, propriamente, mas a situação de diferenciação das pessoas, que é a paternidade. Então, essa relação que diferencia a pessoa do pai para a pessoa do filho é a paternidade. Quando dita do pai se diferenciando do filho. Uhum.
do filho se diferenciando do pai é a filiação. É a única coisa em que Deus Pai é diferente de Deus Filho. E dos dois o Espírito Santo. Olha. Sim. Então, por quê? Veja só. O conhecimento, né? O que acontece? O filho é pai? Não. Não. Filho é filho. O filho é filho. O pai é filho? Também não. Também não. Então, o pai é pai. Não, com isso daí eu não tenho dúvida. Então, agora veja. A gente sempre vai falando nas potências superiores do homem, que tem inteligência e vontade. Tá? Então, o filho procede do pai, tá? Enquanto conhecimento que essa primeira pessoa, primeira no conhecimento, não na existência, a primeira pessoa da qual a gente tem que falar de alguma maneira, tem de si mesmo. O conhecimento que ela tem de si mesma não é ela mesma. Assim como o conhecimento, a imagem que você faz do Leonel, não é o Leonel mesmo. Tá? Só que isso, né, em você, não chega a tal perfeição que caracterize o seu ego, o seu alter ego, né? Como figuras assim da psicologia. Criar outra pessoa, né? Tá? Nem criar, nem gerar. Gerar outra pessoa. Deus sim. Em Deus sim. Deus sim. A imagem que ele tem dele é o filho. Então. É o filho, exatamente. É isso mesmo. O filho é a imagem do pai, exatamente. E o que acontece? Uma vez que você conhece, você ama aquilo. Esse amor é a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Então, no que o pai se diferencia do filho? Como é que chama essa relação? Na paternidade. Filiação. E o filho do pai na filiação. E o pai e o filho, no que eles se diferenciam do Espírito Santo? É uma relação de processão, que chama expiração ativa, no que diz respeito o pai e o filho em relação ao Espírito Santo. Sim. E o Espírito Santo, expiração passiva em relação ao pai e ao filho. Esses termos não estão aí no Fala só inspiração, né? Eles não estão no texto. Tá? Mas então, só para entender. Então, as relações, tá, na criação, elas são acidentais. Tá? Ela não acrescenta nada à pessoa. Nossa. Tá? Ela diferencia uma pessoa da outra, mas não acrescenta nada. Então, por isso que a gente usa isso como uma ideia análoga para tentar entender como é Deus. Não para explicar propriamente. Mas, bom, então se esse acidente ele não aumenta nem diminui, ele só caracteriza uma diferença entre um e outro, então, em Deus podemos pensar dessa maneira. Mas Deus é Deus. Sim. Você complica muito, mas no fim é Deus. Sim, ele é Deus, mas a situação toda é essa. É que como é que Jesus Cristo é Deus, né? Entende? Então, se Deus continuasse sendo único e uma só pessoa, né? Então também não tinha dificuldade, né? Acontece que ele, né, Jesus Cristo, revelou que tem um Pai. E revelou que tem um Espírito Santo. Então agora como é que você conjuga para falar que é Deus? Para falar que não são três deuses. O esforço do estudo teológico é justamente isso. Demonstrar que não fere a razão pensar isso. Então, muito mais a teologia está se preocupando, tá, em demonstrar que isso é razoável também, do que explicar isso. Ou seja, alguém podia falar assim, é um absurdo dizer isso, que seja um só Deus e três pessoas. Tá? Vai contra a razão. Né? Então, todo o esforço de demonstrar, olha, acabo de se demonstrar, né, sem um erro
de ilação lógica que existe, né? Essas relações entre as pessoas, que não fazem com que elas sejam maiores, menores, né? Anteriores, posteriores. Uma relação desse tipo implicaria em dizer isso, né? Agora, alguém pode ir lá ver as escrituras, puxa, mas está dizendo aqui que, de alguma forma, São Paulo fala lá, né, de ser Cristo menor que Deus Pai. Né? Então, o símbolo atanasiano, também chamado quicunque, tá? Ele vai falando, um credo sobre a Trindade. Né? Ele vai falar assim, de certa forma, que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai na divindade, né? Menor que o Pai na humanidade. O Espírito perfeito Deus, perfeito homem. Né? Então, na pessoa de Cristo aí complica mais ainda as coisas, porque tem duas naturezas, né? Nossa, então, vamos chegar lá, assim. Mas assim, que é a coisa de causar admiração. A atitude de adoração diante de Deus é justamente porque ele excede a gente. É o que você falou lá na vez anterior, né? Então agora fica mais claro, né? Puxa vida, eu posso mergulhar aqui, nisso e tal, e ficar admirado, né? E esse é uma das coisas que nós, homens modernos, não sabemos fazer. Né? E sendo filósofos que vão caracterizando aí a sociedade pós-moderna, que nós vivemos, tá? É justamente isso. A gente não sabe mais admirar. Assim como a gente não sabe ouvir, né? A gente não sabe mais admirar. Então, ficar contemplando a beleza. Né? Por exemplo, quantas pessoas você encontra hoje, né, que manifestam para você que, puxa, eu preciso de um lugar para ver uma coisa bonita. Tá? Isso aqui não vai me satisfazer de outra maneira que não seja do que ficar contemplando. Qual o pôr do sol, né? Sim, eu vou parar outra coisa, paro o carro, chego 15 minutos depois porque eu estou aqui vendo isso. Né? Então paro lá uma coisa maravilhosa e posso até tirar uma foto porque eu quero guardar aqui a imagem, não porque eu quero simplesmente postar lá no Instagram, né? Não, eu posso virar quando eu esquecer para não esquecer. Então, que é um tema super complexo, né? Sem dúvida, o mais de todos, né? Que é o primeiro mistério, né? Que é justamente a unidade e trindade de Deus. Então, o objetivo de ter justamente uma explicação disso, que não é propriamente uma explicação, uma aula disso, é a consideração que, olha, a atitude da religião é a do homem diante do mistério. Não podemos se assustar com isso. Tá? Não podemos ficar perplexos. Nós temos que ficar admirados. Então, a pessoa quisesse explicar Deus através da matemática. Tá? Também é. Olha, tá, mas uma vez que você conseguisse resolver assim matematicamente, bom, eu sou superior a Deus, né? Eu consigo explicar. Cabe na minha. Eu contei em mim, né? A matemática é um negócio bonito. Sim. Então, ainda não consegue lá chegar a isso. Isso de conter, Maurício, eu não sei se para mim ficou muito claro a questão de imanente e transeunte, né, que fala aqui, né? Então, imanente de estar dentro de si mesmo. Dentro de si mesmo, e transeunte fora. Fora de si. Fora. E transcendente. Transcendente está além. Também mas está no fora, caso, mas está além. Mas o transeunte tem mais a ver com transitório também, né? Então, aí fala que a criação é transeunte, nós somos transeuntes, estamos fora de Deus. Mas aí, na verdade, quando a gente participa da vida íntima de Deus pelos sacramentos, nós estamos, na verdade, como nós somos criatura de Deus, Deus é a origem, nós estamos dentro de Deus, né? Não, Deus está dentro da gente. Não, é a mesma coisa. É que aí entra uma situação que a gente nunca pode esquecer, né? Deus é um espírito puro. Então, propriamente, a gente está em Deus enquanto a nossa alma. Tá? Aí depois tem uma coisa mais complexa ainda, que é a nossa carne
na ressurreição, né? O nosso corpo glorioso de Deus, né? Mas aí fica carente dos aspectos materiais como a gente conhece, né? Uhum. Mas isso vem a fazer uma distinção importante de que a natureza não é Deus. Tá? Então, todas as situações é que a gente vai tendo uma compreensão, muitas vezes, nesse sistema de teologia, você, né, investir um pouco mais. Se você não acerta a mão em falar da unidade, né, em defender bem a unidade, você acaba falando que são 3 deuses. Né? Se você vai querer acertar demais assim, né, uma situação de romper a unidade, daí você não consegue entender as 3 pessoas. Né? Então, uma e outra situação dessa. E aí vem esse outro problema, né? Principalmente nas religiões animísticas, né? Ou mesmo vários dos panteísmos modernos, né? A situação New Age, a natureza é Deus. Né? Você, enquanto está ali uma participação, estando lá uma gota no oceano. Uma gota no oceano, vai ser o oceano. Então, quando eles falam de criação, no caso da criação, nós somos criados com corpo e alma. Ele fala de criação, o corpo não é Deus, o nosso corpo, por enquanto, mas a alma sim, se está em estado de graça. Por participação, né? Então esse é um outro conceito aí filosófico que é importante a gente sempre insistir, né? Que é Deus por essência. Nós somos divinizados, né? Nós somos a forma de Deus, né? Por participação. Não por autoria, mérito nosso, né? Mas porque Deus nos arrebata nele. Tá? E aí sim, o Leonel falava, né? Por enquanto é Deus vivendo em nós, né? Mas aí vai chegar, né? Na plenitude dos tempos, aí a vida eterna, nós e Deus. Na verdade, é mais do que falar assim, Deus em nós é Deus em cada um. Cada um. Porque tem esse sentido aí do indivíduo, né? Uma situação muito pessoal, né? Cada um com Deus. É bonito pensar nisso. Essa relação é tão íntima que caracteriza eles serem um, embora sejam 3 pessoas, como figura do que deve ser nossas famílias. Né? Então, Quando fala pai, mãe e o filho estão unidos. Cada um tem uma função diferente, mas eles são. Não, muita gente quer explicar, por exemplo, lá, às vezes na Trindade, que é 3 palitos de fósforo que você risca, e aí tem aquela chama, né? Então, isso é um exemplo errado. Não, é um como se fossem todos iguais, né? Não, cada palito é diferente do outro, né? Filosoficamente. Então, por isso que você fala, não, mas é uma coisa. Não, peraí, que não é uma coisa, né? É uma pessoa. Né? Então, o que já muda tudo é isso. Então, o fato de ser coisa, pessoa, né? Espírito puro. Filosófico, Sim. Tem que trabalhar com essas categorias. Então, olha só, físicas, né? eu vou provocar esse tema é tão complexo, assim, que é o que me deixa mais quieto. Né? Sim, por isso. Também a gente É mais difícil de... Admira também, né? Sim, você fala assim, alguém... Então, no sentido bom. E outra, é o momento da fé. Porque não é alguém que chega e demonstra, olha, então agora Deus é assim e tal. Compreendi, entendi, então agora eu passo a chamar Deus de uno e trino. Não, é Ele mesmo que se revela, ó, o seguinte, né? Você não vai entender. Mas eu sou assim. Tá? Até onde você podia pensar, você me conheceu como único. Tá? E tá certo, eu sou. Tá? Mas, como eu gosto de você, eu vou contar para você um segredo. Somos 3 pessoas. E o que admira é aí, né? Você falou, como eu gosto de você, é que esse gostar é tão grande, um amor tão grande, que é aí que é... Mas aqui, é isso, né? Hoje, precisava Deus ter vindo, se revelado e tal, que era 3 pessoas.
Até ter vindo Jesus Cristo não precisava, né? O pessoal estava suficiente. Né? Então, aí vem e tal, porque toda essa situação, né, a gente vai entrar aí mais complexa depois, para conseguir entender, então, divindade e humanidade de Jesus Cristo, né? Porque no próximo tema a gente falando justamente da elevação que estava o homem e acima da natureza, senhor dela, e teve a queda do pecado original. Né? Como é que nós vamos restituir essa situação aí? É necessário, então, o sacrifício. Uma pergunta leiga, né? Quando você fala da queda do pecado original, quando você fala de Adão e Eva, é meio simbológico. Nós vamos ter um tema aí só sobre isso, a gente pode vir respondendo, provavelmente não é simbológico a história. Tem um cara chamado Adão e Eva me criaram. Depois você estuda a história da evolução, que era macaco. Então, aí é que é bacana, né? Cada vez mais, vocês vão ver que está reduzindo. Né? Hoje, daria para ser só um único homem. Né? O conhecimento hoje que tem, né? Ainda nas mulheres que eles não conseguem reduzir a menos que duas. Eles chegam num único homem? É possível, sim. Pelo conhecimento genético, evolução genética. Tem teorias. Não tem uma interpretação assim que a palavra Adão, do grego antigo, poderia significar ser plural, não singular? Necessariamente tem que ser só um homem ou uma mulher, isso é de fé. Vamos ver depois aí, fazer edição aí dessa parte do vídeo. Mas porque senão não explica o pecado original em toda a humanidade. Então tem que ser assim. Tem como explicar. Né? A gente nascer com o pecado original. Porque poderia então ter as pessoas que nasceram não filhos desse casal, que não teriam pecado original. Então, dá para ser cristão e falar assim, não é porque teve um primeiro homem, uma primeira mulher, e foi alma ali colocada por Deus, né? E que eles tiveram essa queda, transmitiram essa palavra. Não, isso é a ciência até onde chega, né? E outro, por que então, aí que eu te falo, transmitir essa falta. Essa falta foi do pai, por que o filho deles E por onde vem? Carregou genético? Não. Hábito? Não. Isso é o próximo. Nós vamos chegar Esse é o próximo tema mesmo. Acho que é daqui 2 temas. 2 temas, 7. Então a gente tem o tema 6º, no dia 18 de agosto. E aí mais 2 semanas a gente vai ter... Você é o João, João. Só uma dúvida que eu estava aqui no texto, só para... Falava assim, aqui no texto fala assim, o pai gera o filho, comunicando-lhe total e perfeitamente seu próprio ser, mediante seu espírito. Quando ele fala seu espírito, o espírito do pai, mas o espírito está entendendo o Espírito Santo. Mas, então, o Espírito Santo também é o espírito do filho? É isso que eu fiquei nessa dúvida. Quando a gente fala o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. E aqui ele fala que o pai gera o filho comunicando-lhe total e perfeitamente seu próprio ser, mediante seu espírito, ou seja, ele está falando do pai, o espírito do pai. Agora, o filho, se ele também o Espírito Santo procede do filho, esse espírito também seria do filho. Eu fiquei nessa dúvida. Então, olha que interessante, né? Isso vai ser a tal da questão do filioque, né? Que vai ser alegado como uma desculpa teológica para a separação da igreja ocidental da oriental, né? Então, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, ou procede do Pai pelo Filho? Do pai e do filho. Ou do Pai pelo Filho. O primeiro Não, o primeiro, acho. Então, do pai e do filho. Depois de quase 1000 anos aí brigando e tal, as pessoas chegaram por então já tem um acordo assim teológico de que isso não é mesmo, mas essa questão aí se é do pai
e do filho ou do pai pelo filho, né? Entendi. Não é muito semelhante à razão teológica, né? Isso não fica imanente. Você fala que o Deus Espírito do enviado, Pai é o Espírito do Pai, Filho também. O Espírito do Filho, no Novo Testamento aparece como o Espírito de Jesus como o nome do Espírito Santo. Tá? Isso está no catecismo da Igreja Católica. Imagens do Espírito e os nomes que lhes são dados. Tá. Agora, é um assunto tão delicado que há religiões atuais que não aceitam e que tentam tergiversar, né, a situação. Por isso que é importante a gente sempre ver como os padres da igreja entenderam isso, explicaram isso, né? Ou seja, o papel de explicar aquilo que é revelado, aquilo que está nas escrituras. Então, as fontes da fé aí, né? O depósito do filho, que não é só a escritura, né? Mas também é a tradição, né? O magistério para compreender bem, né? Começa sendo uma explicação. Você foge disso, você começa a complicar, né? Mas também Fora que a escritura, pensa só, foi escrito em grego, né? depende, né? Depende do que. Lucas, Antigo Mateus, Testamento, isso sim. No Antigo as cartas de Testamento, Paulo. isso tudo sim, mas no Antigo Testamento estava escrito boa parte em outro idioma, finalzinho. Que outro idioma? Em aramaico, né? E do Flávio era bom. Mas também era diferente do que Pessoal, tinha escrito aramaico. até em antes, né? Não, então para ter chegar em português, não, tem mistério, né? Sim, por isso que tem a preocupação de você ter uma boa tradução. Né? Mas Isso uma é muito tradução importante. definida, uma tradução Oficial, oficial. na igreja. É que eu vou falar que Atualmente, na tem igreja umas católica, igrejas nessas igrejas né? que mexe no evangelho. Ele é um evangelho com a linguagem moderna. Aí não usa tudo vós, usa você. Sabe uma opção dele? Só que menos, né? Não sei o que Quando altera o sentido. Mas se fosse só isso, se fosse só isso. É. Quando altera o sentido, aí sim. Mais Sim. preocupante. Você pega mesmo, escreve um texto, alguém vai escrever teu texto. Em português vai estar uma confusão. Existe um ditado latino que é assim: tradutore, traditore. Né? Tradutor, traidor. Né? Muitas vezes você tem a situação de não é simplesmente as mesmas palavras, né? É o espírito, né? O pessoal fala assim que no espanglês, né? Que é a língua que o pessoal está dizendo tudo aí, né? Então vai utilizar lá uma expressão como a piece of cake, né? Nossa, isso aqui é um pedaço de bolo. É verdade. Sim. A ideia disso. Então é importante também a gente ver as traduções. Né? E depois a gente fala. É bonito ver assim como os santos foram tendo uma compreensão dessa vida íntima de Deus, né? Vida intra-trinitária, e chegavam pela oração até a discernir, né? Puxa, agora que eu faço, meu filho, existem alguns que chegaram a um grau místico. Mas Assim. como que o pai comunica com. Tipo, também ignorância mesmo. Tá lá o cara, aí aparece lá, discípulo de Emaús, aí aparece vai, é o espírito. Né? Ou é o filho? Ali, Jesus Cristo ressuscitado, né? Jesus Cristo, pessoa do filho. Filho. A pomba é o espírito. A E o pai, onde que aparece? O pai. Só a voz, né? Só a voz aparece. No céu, vamos falar. Tanto no batismo, que é o Terremoto, trovão, não sei se isso também é diretamente, ou é Deus, não é uma pessoa específica. Sim. Sinais, assim, né? Sinais. Essa figura. Onde vira um senhor barbado, assim, venerado e tal. Né? A gente não pode confundir uma coisa que ajuda na representação pictórica, né? Que a arte não transmitiu, assim. Era simplesmente, bom, preciso de alguma forma representar, né? Como é que eu represento um pai, né? Pô, Uma pessoa, assim, aparecendo, assim, pra ninguém, né?
Agora eu vi o pai, né? O filho aquele lá, era o pai, o cara briga com ele. Sim, o que acontece em Cristo, sim, é que nós o vimos, né? Então é por isso que a gente usa imagens, né? O Espírito Santo também nós vimos, né? Também vimos, né? Enquanto pomba, chamas de línguas de línguas de fogo, né? Exatamente. Então, O Espírito Santo, todo mundo, acho que particularmente tem suas experiências, alguma coisa boa que acontece, uma graça. sim, nós estamos falando de que imagem que ele tem. O pai não revelou essa imagem. Tanto que por isso é um dos fatos interessantes, assim, né? Né? Israel, justamente pelo perigo de se envolver com os outros povos vizinhos de idolatria, né? Havia uma prescrição de Deus para não confeccionar uma imagem de Deus. Né? E, no entanto, os cristãos assumimos confeccionar a imagem de Deus a roda, né? Porque nós vimos Deus, né? É Jesus Cristo, né? Só que as imagens servem como servem as fotografias para a gente, né? A gente está vendo ali e tal, né? O batismo da Marta ali, né? Os padrinhos, mas não estão ali os padrinhos, né? Só uma lembrança para a gente, uma imagem, né? Só para vocês, as últimas coisas bastante incompreensíveis do mundo muçulmano, né? Você vê agora, né? Você vê, né? Nós verão, né? A proibição de confeccionar um boneco de neve. Estava estudando no mundo islâmico fazer boneco de neve. Eles entendem que você não pode confeccionar a imagem de nada, que você está agindo como Deus, criando uma coisa. Então nem boneco de neve pode fazer. Se você pensar, você nunca viu pintura muçulmana. Você sempre vê caligrafia, né? Mas a arte da pessoas é proibida. Então, brinquedo infantil, fabricar um. Só um motorzinho. Tudo informe. Tudo informe, né? Tudo Informe. Não pode ter forma aí de animal, de pessoa. Não, nem animal. Desenhar. Tem uns desenhos, tem uns brinquedinhos aí que poder. Tá bom, acho que. Tá bom, Tem né? mais perguntas? Acho que Bom, o próximo é 16 de agosto. 18. 18 de agosto, né? Tchau, pessoal. Obrigado, hein?